Muito bem. No vídeo de hoje, dando prosseguimento à minha maratona de leitura da obra do Lúcio Cardoso, eu vou falar um pouquinho sobre 4 das 8 peças presentes aqui em Teatro Reunido, que é um livro organizado pelo Antônio Arnone Prado, e as peças sobre as quais eu vou falar um pouquinho hoje se intitulam Alto de Natal, que é uma peça em um ato, A Corda de Prata, Angélica e O Homem Pálido, sendo que essas 3 últimas são peças em 3 atos. E aí, veja bem, dentre as várias expressões artísticas exploradas pelo Lúcio Cardoso, que, como eu disse em outras ocasiões, sempre foi um artista bastante versátil, indo do conto ao romance, da novela ao cinema, do teatro à pintura, enfim, dentre todas essas áreas artísticas exploradas pelo autor, o teatro foi aquela em que ele recebeu as críticas mais contundentes. E hoje, dado o benefício da retrospectiva, é consenso perceber essa recepção negativa do teatro produzido pelo Lúcio Cardoso como sintomática de, por um lado, uma tradição mais conservadora no que se refere à crítica de teatro no Brasil, e por outro, essa recepção negativa da dramaturgia do Lúcio Cardoso nos dá notícia de uma obra que desafiava justamente esse teatro mais tradicional, já que o autor se aproximou de vários elementos ligados, por exemplo, ao gótico, que na verdade já estavam, esses elementos ligados ao gótico, já estavam presentes na prosa do Lúcio Cardoso, só que quando foram transpostos para os palcos, acabaram gerando ali algum tipo de estranhamento. Nesse sentido, então, mesmo em peças mais tradicionais, como por exemplo o Alto de Natal, que, como eu disse, é uma peça em um ato, que não chegou a ser encenada e que, por ser muito curta, eu vou comentar aqui apenas brevemente, mas enfim, mesmo no caso de uma peça que, como o Alto de Natal, é bem mais tradicional quando comparada às outras reunidas aqui neste livro, é bem perceptível a exploração de elementos mais noturnos, como é o caso, por exemplo, da figura do diabo, que aparece aqui nessa peça como uma das pessoas que, mesmo indiretamente, acabam anunciando o nascimento de Jesus. Além disso, ao longo deste alto, vários personagens bíblicos que se apresentam diante de Jesus, e não apenas diante de Jesus, né, também diante de José e de Maria, acabam tendo ali algumas de suas características delineadas a partir de um contato anterior com o diabo. Então é bastante interessante porque existe nisso algo de subversivo que é até surpreendente quando nós pensamos, por exemplo, na mentalidade católica do Lúcio Cardoso, e aqui neste alto, que é uma peça tradicionalmente bastante ligada ao campo religioso, o autor acaba subvertendo um pouco ao dar tamanha importância à figura do diabo. Com isso, ao mesmo tempo então em que dialoga com todo o imaginário católico, nessa peça o autor acaba repensando, reconfigurando alguns personagens bíblicos a partir desse diálogo com o mal, que é um tema caro à obra do Lúcio Cardoso como um todo, e que é, enfim, um tema frequentemente ligado ao gótico. Por isso mesmo, antes de falar com mais profundidade sobre as outras 3 peças que eu pretendo comentar aqui neste vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre essa estética do gótico, até porque isso vai ser bastante útil para falar de outras obras do autor, tanto aqui presentes nesse Teatro Reunido, mas também pensando em sua obra de maneira mais geral, uma vez que, como eu já disse antes, eu pretendo recuperar, ainda que aos poucos, aquele meu projeto pessoal de ler a obra completa e resenhar a obra completa em vídeo deste autor, que, como eu já disse várias vezes, me parece
que foi aos poucos sendo negligenciado ao longo do tempo. E aí veja bem, primeiramente, e é claro, eu vou deixar algumas referências sobre o que é a estética gótica na descrição desse vídeo, mas enfim, primeiramente esse termo gótico surge no século XVIII como algo pejorativo na medida em que designava lugares, pessoas e até objetos que eram considerados primitivos, deformados, bárbaros, desproporcionais, grotescos, selvagens e etc. Uma vez que, em termos artísticos, todos esses adjetivos que eu acabei de elencar aqui para vocês eram usados para falar daquilo que ofendesse, rasurasse ou se desviasse dos padrões de beleza clássicos, né, ligados ali ao universo grego e romano. E é bom lembrar que é no século XVIII que o iluminismo se estabelece como uma, digamos assim, mentalidade hegemônica muito ligada à ideia de que a razão levaria ao progresso civilizatório. E é com isso que se descarta tudo aquilo que não fosse puramente racional. E é como um contraponto a todo esse racionalismo iluminista que surge a estética gótica, de maneira que, se uma arte diretamente ligada aos pressupostos iluministas era uma arte sóbria, racional, a arte gótica prezava pelo exagero, pelo melodrama e por aí vai. Por isso mesmo, quando Walpole publica lá em 1764 o Castelo de Otranto e coloca como subtítulo Romance Gótico, ele já sinalizava ao público essa filiação a uma atmosfera penumbrosa, quase sobrenatural, maligna, decadente, desarmônica, obscura, lúgubre, cheia de vícios e etc. Por tudo isso, talvez um dos aspectos mais relevantes da literatura gótica seja a construção de um espaço ameaçador e que, em alguns casos, parece ter vida própria e uma tendência ao maligno, como se o espaço fosse uma projeção da subjetividade atormentada dos personagens. Não por acaso, vários textos da literatura gótica são ambientados em castelos, em fazendas, que são lugares, enfim, simbólicos de uma violência do passado escravocrata que permanece no presente. Outros textos, vários inclusive, são ambientados em conventos, em cemitérios, em lugares abandonados, principalmente pensando no que se produziu no século XVIII, já que no século XIX, os castelos, por exemplo, foram substituídos pelo espaço doméstico, pensando nessa ambientação de textos góticos, né? Então os castelos os castelos da aristocracia eles foram aos poucos sendo substituídos, por exemplo, pela casa dos burgueses e pelos centros urbanos mais labirínticos. E essa mudança de cenário dos textos é bastante significativa pelo seguinte motivo. Como se sabe, depois da Revolução Francesa, a burguesia se estabelece cada vez mais como uma classe social dominante, pelo menos do ponto de vista ideológico. E aí, como a família é um dos pilares da vida burguesa, faz todo sentido que aconteça essa mudança no cenário da literatura gótica, uma vez que surge uma nova demanda de representação a partir dessa emergência, digamos assim, da burguesia. Então, deixa-se de falar um pouco sobre a aristocracia e passa-se a olhar de maneira um pouco mais generosa, entre muitas aspas, para o estilo de vida burguês. Mas a Revolução Francesa é importante também por um segundo motivo para essa nossa discussão. Porque depois dela surge uma necessidade de reformar os grandes centros urbanos para tornar as ruas mais largas, de modo a impedir, por exemplo, a formação de barricadas, que foi algo fundamental durante a Revolução Francesa. Se você pega as ruas de Paris antes da Revolução, elas eram todas muito estreitas, e aí você conseguia barrar essas ruas com muita facilidade. A partir do momento, então, em que surge esse precedente histórico, digamos assim,
surge também uma demanda por parte dos governantes, evidentemente, de tornar esse tipo de ação popular um pouco mais difícil. Com isso, aconteceu uma valorização da arquitetura e do próprio espaço urbano que, se por um lado gerou fascínio, por outro, aumentou as desigualdades e a violência. E sobre isso, as obras do Charles Baudelaire são bem significativas para pensar sobre todo esse período ali da primeira metade, ou pelo menos, enfim, dessa transição da primeira para a segunda metade do século XIX. Então, por um lado, havia essa valorização do ambiente urbano, né, do ambiente doméstico, mais especificamente, mas por outro, as ruas eram vistas ali como esse espaço perigoso, pensando em uma arte mais hegemônica. Porém, a ficção gótica e a ficção de terror, de modo mais geral, problematiza a ideia da casa como um lugar seguro e a própria família como uma instituição segura, principalmente pensando em personagens femininas. Pense aí, por exemplo, em textos como Um Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins, se não me engano, né? Que é, enfim, um texto que demonstra muito bem o quão nociva pode ser a família, o quão nocivo pode ser o casamento quando se é mulher. E eu tô falando isso especificamente pensando no caso de personagens femininas, porque isso vai ser determinante para pelo menos uma das peças aqui sobre as quais eu vou falar mais adiante do Lúcio Cardoso. E assim, a literatura gótica foi aos poucos ficando à margem desse padrão de vida burguês, e assim a casa, o espaço da casa, surge como um lugar marcado pelo estranhamento, pela sensação do unheimlich freudiano, né? Que é aquela sensação de que a casa é um espaço que guarda segredos e faz com que mesmo aquilo que há de mais familiar ganhe um caráter ameaçador. Eu já falei várias vezes aqui sobre esse termo, né, do unheimlich, do estranho familiar proposto pelo Freud. Eu vou deixar o link para alguns desses vídeos sobre os quais eu falei disso na descrição deste que você está vendo agora, porque se eu for falar disso aqui também, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, de modo que o campo semântico, por conta de toda essa demanda, né, por uma literatura que problematize esse espaço doméstico, que problematize essa instituição familiar, o campo semântico usado pela ficção gótica vai ser bastante negativo e ligado à degradação, à morte, ao mal, à loucura e etc. Todos esses temas muito caros à produção literária do Lúcio Cardoso. Por isso, a impressão que se tem lendo um texto gótico é que não há lugar seguro, já que tanto a casa quanto a rua não oferecem segurança aos personagens. E mesmo a família parece não ser confiável, já que os personagens são quase sempre figuras monstruosas, figuras com uma moral duvidosa e etc. E é por isso, por exemplo, que me fascina tanto a literatura produzida nos últimos 20 anos, sei lá, na América Latina, né? Porque é uma literatura ligada muito ao terror, ao horror e, sobretudo, ao gótico, né? Tanto que eu já fiz vários vídeos aqui falando de autoras como a Samantha Schweblin, como a Maria Fernanda Ampuero, como a Fernanda Melchior e por aí vai. Falando nesses seres de moral duvidosa e aspecto diabólico, a câmera foi derrubada agora há pouco pela gata. Enfim, eu estava só observando os movimentos dela aí atrás. Não sei se está dando para ver ela aqui. Deixa eu erguê-la. Mas enfim. Mas agora eu já estou segurando ela aqui para que esse incidente não se repita. Mas eu estava falando para vocês como o espaço na literatura gótica acaba sendo influenciado por essa dicção mais negativa, por esse campo semântico ligado ao monstruoso, ao mal, enfim, a aspectos noturnos da existência.
não é? Mas se a gente for parar para pensar, a própria noção de tempo na literatura gótica também acaba sendo afetada por esse mesmo campo semântico negativo, na medida em que, na literatura gótica, o passado quase sempre surge como algo ameaçador, como algo que assombra o presente. E todos esses elementos que eu fui elencando até agora neste vídeo vão estar muito marcados em toda a obra literária do Lúcio Cardoso, e no teatro esses mesmos elementos aparecem de modo muito explícito, sobretudo nas 3 peças que eu vou comentar a partir de agora. E uma coisa importante de ser dita é o seguinte: eu poderia muito bem ter organizado essa minha fala pensando do ponto de vista mais cronológico, então começar esse primeiro vídeo falando da primeira, da segunda, da terceira e da quarta peças, e aí fazer o segundo vídeo falando sobre as outras, mas eu resolvi seguir aqui um critério um pouco mais pessoal e eu vou falar neste vídeo aqui das minhas peças preferidas, e no vídeo seguinte a este eu pretendo falar daquelas peças que eu achei muito boas também, mas que eu não achei tão boas quanto essas sobre as quais eu vou começar a falar agora, sobretudo pensando em como nelas o autor trabalha esses elementos ligados ao gótico, ao maligno, ao sobrenatural e etc. E aí, a primeira peça sobre a qual eu vou falar para vocês é uma peça que não chegou a ser encenada, mas ainda assim foi apresentada na TV Continental em 1961, e o nome dessa peça é O Homem Pálido. Essa peça se passa justamente em uma fazenda decadente, na qual se desenrola uma baita história de terror que começa com ares sobrenaturais e termina com uma tragédia familiar terrível. Aqui nós temos um núcleo familiar composto por uma mãe, que é a Ana, o pai, que é o João, 2 filhos, que são o Arthur e o Elmo, e a agregada da família, que é uma moça chamada Luísa, uma parente distante, que foi morar nessa fazenda depois de ficar órfã. Quando a peça começa, nós já ficamos sabendo que existe uma disputa velada, ou em alguns momentos nem tão velada assim, entre o Arthur e o Elmo para ver quem é que vai ficar com a Luísa. E ainda que essa moça diga sempre que prefere o Elmo ao irmão dele, não demora muito para ficar bastante nítido que a própria moça está ali dividida entre esses 2 amores possíveis, digamos assim. O que acontece então é que o Elmo, que vai ser o mais próximo de um vilão da peça, diz para todo mundo que aquela fazenda é assombrada pelo fantasma do antigo proprietário, que era também um parente distante dessa família, vivia bêbado e foi assassinado brutalmente no celeiro, que é onde vai se desenrolar a tragédia familiar no 3º ato da peça. Acontece que o Elmo encontrou no sótão o diário desse tal parente distante, e pelo que consta, esse parente jurou vingança antes de morrer, de modo que essa aparição seria um prenúncio de que uma desgraça de proporções imensas se estaria prestes a se abater sobre aquela família. E o nome dessa tal aparição é justamente o Homem Pálido, que dá título então à peça. Portanto, a partir dessa figura do Homem Pálido, a gente percebe que o autor coloca em funcionamento todo esse estranho familiar que causa desconforto, porque toda essa história era envolvendo esse parente distante que morreu desse jeito, enfim, trágico. Toda essa história era um segredo de família que vai aos poucos vindo à tona e desestabilizando os personagens, graças então à influência do tal do Elmo. A questão é que esse personagem quer fazer de tudo para sair daquela fazenda, que é, enfim, uma fazenda que fica no meio de lugar nenhum, de modo que sempre fica no ar essa possibilidade de ele ter inventado toda essa história, sabendo daquele segredo
guardado as 7 chaves pela família. E assim ele traz isso à tona justamente para que a família resolvesse se mudar daquela região. Só que ao mesmo tempo em que as pessoas sabem disso, sabem que ele seria capaz de fazer esse tipo de coisa, elas também vão aos poucos se deixando levar por toda essa história do homem pálido, de modo que a atmosfera do lugar vai ficando cada vez mais opressiva e as pessoas vão cultivando um medo cada vez maior, ainda que os pais façam de tudo para fingir que está tudo bem, para fingir que eles próprios não acreditam em toda aquela história de assombração e que, na verdade, um comprador estava a caminho da fazenda. E esse é um dado que se repete em vários momentos, essa ideia de que alguém está prestes a chegar e quando essa pessoa chegar as coisas vão ficar um pouco melhores. Essa relação das personagens já nos mostra que, de fato, ninguém queria continuar naquela fazenda. Tanto que a mãe diz em dado momento que a fazenda era como uma sepultura e todas as pessoas estavam presas nesse espaço. E, na verdade, isso só contribui para o clima geral da peça na medida em que essa fazenda aparece, então, como um lugar de opressão, do medo, um lugar ligado à dissolução da família e, sobretudo, um lugar ligado à morte. E como faz pouco tempo que a Luísa chegou a esse espaço, ela não sabe se acredita ou não em toda essa história, mas aos poucos ela também passa a acreditar no Elmo, uma vez que esse rapaz é bastante persuasivo e consegue fazer com que todo mundo passe a ver vultos, a ouvir passos, a sentir uma presença constante nos ambientes, como se alguém estivesse ali observando esses personagens o tempo todo. Tanto é assim que mesmo os pais acabam ficando com medo de andar sozinhos durante a noite, já que, pelo visto, esse homem pálido voltou a aparecer e está prestes ali a atacar. E uma das coisas que eu achei mais interessantes nessa primeira peça, que eu estou comentando aqui para vocês, evidentemente, porque, como eu disse, essa é uma peça posterior do autor, mas enfim, uma coisa que eu achei muito interessante nessa peça foi mesmo como o Lúcio Cardoso consegue criar de maneira muito interessante todo esse clima meio penumbroso e que acaba, enfim, sendo bastante efetivo nessa construção do medo, né? E aí, veja, por mais que o Antônio Prado, que é o sujeito que organiza aqui essa edição do Teatro Reunido do Lúcio Cardoso, por mais que o Antônio Prado não tenha gostado muito de O Homem Pálido, ouso dizer que essa foi a minha peça preferida justamente por ter criado todo esse clima sinistro. Então esse é aquele tipo de texto que você lê e depois você fica ali olhando para trás com medo de que o tal Homem Pálido apareça, mesmo sabendo que tudo isso não passa de uma manipulação de um dos personagens. E veja, essa atmosfera é criada justamente na medida em que o autor manipula vários elementos clássicos da literatura gótica, como, por exemplo, o enlouquecimento, a presença opressiva do passado, opressiva e ameaçadora, de fato, do passado, o flerte com o sobrenatural, o segredo familiar, já que esses pais repreendem o Elmo por contar toda essa história, por trazer tudo isso à tona, e como eu já disse antes, esse era um segredo da família, então todo mundo meio que já sabia dessa história, mas ao mesmo tempo esse era um assunto a ser meio que evitado, né? Outro elemento gótico que o autor manipula, que o autor traz aqui para essa peça, e que é, enfim, um elemento que se destaca bastante, é essa ambientação em um lugar afastado, o que parece aumentar ainda mais a sensação de insegurança, já que se alguma coisa acontecer a essas personagens nessa fazenda, ninguém vai ficar sabendo, né? Porque é um lugar muito afastado de tudo. Por todas essas coisas, de certo modo, como eu já disse, essa acabou se tornando a minha peça favorita aqui do autor, mas eu também gostei bastante de A Corda de Prata, que é uma peça que estreou em 20 de outubro de 1947,
Essa peça marca a inauguração do Teatro de Câmara do Rio de Janeiro e ela foi dirigida, nessa primeira adaptação, pela Esther Leão. Aqui, temas sobre o duplo e sobre a loucura feminina aparecem como algo central a partir de uma trama que faz lembrar bastante textos como, por exemplo, O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, e ainda O Papel de Parede Amarelo, da já citada Charlotte Perkins. Além disso, a Gina, que vai ser a protagonista da peça, encarna muito bem o papel dessa mulher fatal que exerce um fascínio quase hipnótico sobre o marido e, ao mesmo tempo, essa personagem também lembra bastante a figura de uma vampira, uma vez que ela é descrita pela primeira vez como usando ali uma roupa preta meio transparente, e essa cor do vestido acaba realçando a palidez dessa moça. Além disso, ela sempre é descrita nesse primeiro momento com esses ares meio lânguidos. Então, enfim, tudo isso acaba associando muito bem, além de alguns outros detalhes ligados ao comportamento da personagem, acabam, enfim, associando a Gina a essa imagem da mulher vampira. E aí, veja só, como eu disse no início desse vídeo, as peças do Lúcio Cardoso foram bastante criticadas e, no caso de A Corda de Prata, as críticas eram quase sempre unânimes ao dizer que o texto funcionava melhor quando lido do que quando encenado. Primeiro porque não acontece muita coisa em cena, os personagens o tempo todo ficam se referindo a coisas que aconteceram no passado. E segundo porque os diálogos são meio engessados no palco, uma vez que nós temos sempre dois personagens em cena e quando há um terceiro personagem, ele sempre fica ali meio de canto esperando os outros dois conversarem para só então ele se intrometer na conversa, o que seria pouco natural pensando em como uma peça deve funcionar. E aí veja, se lá em Um Homem Pálido nós temos uma narrativa, uma trama que se passa em uma fazenda de uma aristocracia decadente e que é assombrada pelo próprio passado, A Corda de Prata se passa em uma típica casa burguesa. Nela moram o Renato e a Gina, que se casaram há 8 meses, além da Júlia, que é a empregada, e além disso, também frequenta essa casa um médico amigo da família chamado Victor, que está ali investigando a suposta loucura da Gina, que, desde o 2º mês de casamento, passou a apresentar um comportamento cada vez mais estranho, segundo esses outros personagens. Então veja que aqui nós temos majoritariamente dois homens conjecturando sobre a suposta loucura de uma mulher que não apenas não se adequa aos padrões de comportamento designados a ela na altura em que a peça acontece, veja, nós estamos falando ali de um texto de meados do século XX. Então a personagem ela não apenas não se adequa a esse papel feminino, como também ela recusa esses mesmos padrões de feminilidade. E na verdade, desde o início, esse casamento causou algum estranhamento, já que, segundo a empregada, que conhece a Gina desde a infância, essa personagem sempre teve fama de ser meio maluca desde que era criancinha. Além disso, o pai da Gina era bastante agressivo e a mãe, por outro lado, era bastante submissa, o que talvez explique a recusa da filha em se adequar a esses papéis de gênero que lhe caberiam a partir do casamento. Por tudo isso, desde o início todo mundo sempre ficou muito espantado. As pessoas demonstravam um certo espanto quando o Renato, que sempre foi ali, enfim, um rapaz padrão, digamos assim, decidiu se casar com a Gina. E na verdade, em alguns momentos, ele parece ser o único vínculo que essa personagem mantém com o mundo externo. Ou seja, tudo apontava para uma tragédia desde o início desse casamento. Tanto que, quando as cortinas se abrem, ouve-se um grito do Renato, que serve ali como uma espécie de
mau presságio para o que está por vir. E aí, logo no começo da peça, pelo modo como o cenário é descrito, a gente já percebe que estamos diante ali da falência de um modelo familiar burguês. Isso porque a casa está completamente desarrumada, já que a Gina não deixa ninguém limpar coisa nenhuma. Quase como se a desordem da casa fosse um símbolo da desordem da família e da própria mente da protagonista. Além disso, o quarto do casal, que é onde se passa o segundo ato da peça, é um ambiente cinza, pequeno. Esse quarto não tem janelas e tem uma grade na porta, o que deixa bem evidente que para a mulher o casamento é uma prisão e a casa é esse lugar de encarceramento, é esse lugar de enlouquecimento, como ocorre lá em O Papel de Parede Amarelo. Mas enfim, o grito que se ouve quando a peça inicia é porque se deve ao fato de que a Gina mordeu a mão do Renato, o que novamente a aproxima dessa imagem vampiresca. Esse ataque vem na sequência do tal comportamento estranho da protagonista e que envolve desde um suposto ciúme doentio, ou, por exemplo, a recusa em ficar ali bordando, até sintomas físicos, como, por exemplo, dor de cabeça, insônia e paranoia, já que ela desconfia de todo mundo, né? Ela acredita que todos estão ali tramando contra ela, e essa paranoia vai se acentuando conforme avança a peça. Por outro lado, há momentos em que essa personagem apresenta um comportamento normal, o que faz com que os outros personagens desconfiem que ela, na verdade, não está doente, mas sim está fingindo, né? E, para falar a verdade, de início, eu também fiquei com essa dúvida, né? Eu pensei que talvez a personagem estivesse mesmo fingindo, ou então que o marido queria que ela fosse vista como louca pelas outras pessoas. Mas aí, logo no segundo ato, já fica claro que a sanidade da Gina está comprometida mesmo. Isso porque, desde a infância, essa moça conversava com uma mulher identificada apenas como a Mulher de Preto. E essa Mulher de Preto vai ser um duplo da protagonista, já que ela usa, no segundo ato, o mesmo vestido preto que a Gina esteve usando no primeiro ato da peça, né? Ao passo que a própria Gina aparece agora vestida de branco, o que acaba, enfim, estabelecendo esse contraste entre essas duas mulheres. E aí, veja, essa Mulher de Preto entrega, durante esse diálogo que acontece no segundo ato, entrega a Gina uma corda e sugere que essa moça use aquela corda, né? Porque usar essa corda, fazer isso, seria a única saída possível daquela prisão que era o casamento. E aí depois, a tal Mulher de Preto sai do quarto, só que ninguém mais a enxerga. E na verdade, ninguém vê sequer a corda que a tal mulher entregou para a Gina. Ou seja, de fato, a protagonista está ali tendo alucinações, e por isso é como se essa Mulher de Preto fosse uma ligação da personagem com o seu mundo interno, né? Esse mundo enlouquecido, como se essa outra personagem, como se essa Mulher de Preto representasse os desejos que a protagonista teve que reprimir depois de se casar. Tanto é assim que no terceiro ato, a Mulher de Preto pergunta quando a Gina deixaria de ser um fantasma e formaria com ela uma única pessoa. Ou ainda, é como se essa Mulher de Preto fosse a pessoa que a Gina deixou de ser ao se casar, o que torna o desfecho da peça bastante significativo e que também é um desfecho trágico, como aquele que aconteceu lá no Homem Pálido. Porém, ao mesmo tempo em que serve de alegoria para a mente perturbada da personagem principal, a Mulher de Preto também tem algo de sobrenatural na medida em que ela sempre aparece envolta em uma luz verde que cria uma atmosfera irreal em torno dela,
E veja, a palavra irreal é usada pelo próprio Lúcio Cardoso na didascália que anuncia a aparição dessa tal mulher de preto. Então é quase como se o autor tornasse físico algo que não existe de fato. Mas talvez o momento mais emblemático desse enlouquecimento gradual da protagonista seja aquele em que ela conversa sozinha na frente do marido. Mas na verdade ele estava ali conversando com a mulher de preto, mas como apenas ela vê essa outra mulher, dá a entender, o marido entende que ela está ficando louca e que de fato ela está conversando sozinha. Só que é claro que a personagem, a protagonista, ela não tem consciência da própria alucinação. Então, quando, por exemplo, a empregada diz que não viu a tal mulher de preto saindo do quarto e nem viu corda nenhuma nas mãos da patroa, a Gina se convence de que há de fato uma grande conspiração contra ela, e esse clima meio delirante, esse clima meio febril, fica ainda mais palpável com a presença do médico, né, que é lá o tal Dr. Victor, de quem a Gina não gosta e que representa essa instância reguladora que acredita que a doença dessa mulher se deve ao seu excesso de liberdade. E aí, novamente, o fim da peça representa bem essa tentativa desesperada e levada às últimas consequências pela protagonista de tentar se aproximar da liberdade que ela quer ou que ela gostaria de ter. E aí, com isso, eu chego à quarta e última peça que eu gostaria de comentar aqui nesse primeiro vídeo, dedicado ao Teatro Reunido do Lúcio Cardoso. E o nome dessa peça, como eu já disse lá no início dessa minha fala, é Angélica. Angélica estreou com direção do próprio Lúcio Cardoso em 4 de novembro de 1950, depois de uma série de problemas que incluíram, dentre outras coisas, a mudança de teatro às vésperas da estreia e também essa falta de interesse por alguém que dirigisse a peça, o que acabou obrigando o autor a dirigi-la ele próprio. Por isso, e também por conta da péssima recepção de suas peças anteriores, Angélica foi a última peça do Lúcio Cardoso a ser encenada. E, na verdade, ele só levou o projeto até o fim porque ele já havia assumido um compromisso com um órgão do governo que cuidava do teatro na época. E aí veja, logo de saída, essa peça intitulada Angélica já tem 3 coisas semelhantes à Corda de Prata. Primeiro, o tema do duplo, que se antes apareceu com certa centralidade, por conta da figura da mulher de preto, agora em Angélica aparece apenas de maneira mais sutil e em apenas um momento específico da peça, mas ainda assim é um tema que está presente. Segundo, em ambas as peças se observa a importância do espaço para a construção da trama. E terceiro, em ambos os textos, nota-se a presença de uma mulher vampira que, neste caso da peça de 1950, vai ser a própria personagem título. Mas, enquanto os eventos da peça anterior se passavam em uma casa da cidade, Angélica se desenrola, novamente a exemplo do que aconteceu lá com o Homem Pálido, em uma fazenda. E essa espacialidade da fazenda é significativa para que a gente pense em um passado ligado à violência da escravidão. Afinal de contas, em lugares assim, aconteciam estupros, assassinatos, torturas e etc., que são temas chocantes e que, por isso mesmo, por causar choque, estiveram presentes desde o início da literatura gótica. Daí é que vem, como eu disse antes, a importância desse tipo de espaço na ficção ligada à estética do gótico. Mas enfim, é nessa tal fazenda que mora a personagem título desde a morte de sua irmã. Além da Angélica, que foi quem herdou essas terras da família, moram também neste lugar a empregada, que é a Joana, um capataz, que é o Leôncio, e uma jovem que a Angélica adotou para lhe fazer companhia. E na verdade, a Angélica é conhecida na cidade vizinha, ali próxima dessa fazenda, justamente por ser uma mulher
bondosa, por ser uma mulher que acolhe as meninas pobres da região. Porém, o que acontece é que todas essas moças que são adotadas pela Angélica acabam adoecendo e depois morrendo de um jeito meio misterioso. E como a protagonista se importa muito com a opinião alheia, ela fica o tempo todo desconfiada de que as pessoas estão ali comentando sobre a estranheza dessas tais mortes. Tanto que ela nem gosta de sair de casa e muito menos de receber visitas, né? E por isso mesmo, ela se isola dentro dessa fazenda para evitar comentários. Ou seja, toda aquela vaidade que a personagem demonstra desde o início da peça é uma vaidade meio sem propósito, porque afinal de contas, a vaidade pressupõe que você quer ser visto por outras pessoas. Mas aí ela se isola ali dentro para que as outras pessoas não a vejam e aí não comentem sobre as coisas estranhas que acontecem naquele lugar. Então, por exemplo, quando a peça se inicia, a protagonista está ali preparando o funeral de mais uma dessas suas protegidas que acabou de morrer, a exemplo das outras. Só que ao mesmo tempo, a Angélica não está demonstrando qualquer tristeza, muito pelo contrário. Ela está até feliz por causa dessa morte, né? É claro, ela não diz isso abertamente, mas o modo como ela fala, o modo como ela se comporta, as coisas que ela diz, tudo isso indica uma certa leveza na personagem que, como eu já adiantei, está diante do cadáver de uma de suas protegidas, né? E como se não bastasse tudo isso, quando a empregada vai manipular ali o corpo dessa moça que morreu, ela percebe que tem algo de muito errado, uma vez que era como se a vida dessa menina tivesse sido literalmente sugada de dentro dela. Tanto que o rosto dessa moça estava tão envelhecido que estava até desfigurado. E essa descrição do aspecto físico do cadáver é bem sugestiva da sensação de unheimlich proposta pelo Freud, na medida em que o rosto dessa moça mantém os mesmos traços, só que é um rosto diferente. Ou seja, esse rosto é, ao mesmo tempo, estranho e conhecido. E um dos elementos que o Freud propõe como sendo representativos dessa sensação de estranhamento com algo familiar é justamente o cadáver. Segundo Freud, quando a gente vê um cadáver, a gente entra nessa posição conflituosa, nessa posição incômoda que o autor associa lá a essa sensação do unheimlich. E é claro que a Angélica, e a gente não demora muito para perceber isso, a Angélica que foi a responsável por essa morte misteriosa, bem como pelas mortes que aconteceram antes dessa, já que essa é a terceira moça que morreu naquela casa. Então veja que, enquanto lá em A Corda de Prata a ideia do vampiro aparece quase como uma sugestão, aqui ela é ela é literal, na medida em que a Angélica é quase que uma reencarnação daquela condessa do século XVI, se não me engano, né? A Elizabeth Bathory, que é a famosa condessa de sangue, que, segundo dizem, matou algumas dezenas de moças. E aí, assim, eu encontrei números que vão de 50 a 700 mortes causadas por essa tal Elizabeth Bathory, né? E essa condessa de sangue, ela fazia isso, segundo dizem, né? Segundo a lenda. É muito complicado porque faltam dados, faltam evidências históricas que corroborem tudo isso, né? Toda essa aura misteriosa e sangrenta que envolve a Elizabeth Bathory, que é uma personagem histórica. Toda essa aura foi criada a partir de comentários de pessoas que não gostavam muito dessa mulher, mas enfim, segundo dizem, como eu ia dizendo, a Elizabeth Bathory matava essas moças virgens por acreditar que ela manteria a juventude se tomasse banho no sangue delas. E é exatamente para manter a juventude que a Angélica vampiriza essas moças. Tanto que depois da morte de mais uma dessas jovens, alguém comenta que era como se a protagonista tivesse ficado 20 anos
mais jovem. E é por isso que a moça que morreu no início da peça estava com um aspecto envelhecido, o que lembra bastante, por exemplo, o retrato de Dorian Gray lá do Oscar Wilde, né? Essa ideia toda de que a maldade faz com que o retrato envelheça, mas o Dorian Gray permanece sempre jovem, né? Isso me fez associar um pouco aquele texto com este do Lúcio Cardoso. Mas enfim, além disso, tanto a Angélica quanto a Elizabeth Bathory pertenciam a famílias importantes, administravam as terras da família e acolhiam moças, porque no caso da Elizabeth Bathory, consta que ela tinha uma espécie de escola de etiqueta ou coisa do tipo. Inclusive, foi justamente por causa disso que ela foi pega, né? Porque desde sempre ela matava camponesas, ela matava empregadas, mas aí essa escola de etiqueta era dedicada às filhas da nobreza. E aí essas moças começaram a desaparecer e foi aí que as autoridades resolveram tomar alguma providência em relação a Elizabeth. Mas enfim, então veja que é no mínimo irônico que essa personagem diabólica da peça aqui do Lúcio Cardoso se chame justamente Angélica, né? Que é um nome que indica algo angelical. Assim como é irônico que uma fazenda onde acontecem coisas tão terríveis se chame Fazenda Monte Santo. E aqui existe uma particularidade interessante, já que, como essas moças adoecem e morrem depois de mudar para a fazenda, e aparentemente as ações da Angélica não são muito frontais para sugar a vida dessas moças, ou seja, ela não vai lá e pula em cima das moças e morde o pescoço delas, né? É muito mais como se o ambiente vampirizasse essas moças e passasse a energia delas para a Angélica. Mas enfim, por tudo isso, é como se essa casa então estivesse tirando a vida dessas meninas. E daí é que vem a importância do espaço para a construção dos eventos dessa peça, mesmo porque a própria Angélica diz que ela é aquela casa. E se a casa é descrita como um lugar cheio de enfeites, com excesso de móveis, com vários luxos, mas ao mesmo tempo é um espaço meio decadente, porque é um luxo do passado, e por aí vai, enfim, isso não só nos indica aqueles excessos próprios da literatura gótica, como também essa descrição da casa ajuda a caracterizar a própria Angélica como alguém ainda muito conectado ao passado, porque esse exagero nos revela um acúmulo de objetos de outra época. Portanto, a protagonista é essa mulher que pertence a uma aristocracia que entrou em decadência por não conseguir conviver com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente. Muito pelo contrário. O único tipo de relação estabelecida entre essa aristocracia e a novidade é uma relação parasitária, né? Uma relação de vampirização, digamos assim. O fato, então, é que depois da morte de mais uma de suas protegidas, a Angélica pede ao Leôncio, que como eu disse é uma espécie de capataz ali da fazenda, que ele vá até o orfanato e lhe traga outra moça, jovem, bonita e saudável. E a protagonista insiste nesses três atributos, quase como se estivesse ali se referindo a mercadorias. Mas o Leôncio dá outra ideia, uma vez que ele sempre vê, quando vai para a cidade, ele passa por uma casinha muito humilde e ele sempre vê ali uma moça muito jovem, de 19 anos, chamada Lídia. Essa moça pertence a uma família pobre e ela se encaixa muito bem naqueles mesmos requisitos de ser jovem, bonita e saudável. E na verdade o que acontece é que o próprio Leôncio tem um interesse voluptuoso pela tal moça, o que nos mostra que mesmo os melhores personagens, pensando na índole dessa peça, ainda assim são pessoas de moral meio duvidosa, né? Por isso mesmo, por esse interesse nessa moça, o Leôncio acaba sendo enfático e a Angélica logo é convencida e aceita essa proposta e praticamente compra
a pobre da moça de sua família, porque afinal de contas, quando se é pobre, ter uma boca a menos para alimentar e ainda receber uma fortuna por isso é um negócio interessante, ainda mais porque o pai da Lídia morreu e a mãe tinha que trabalhar ali sozinha para sustentar todos os filhos. E pelo que dá a entender aqui, essa família é bastante numerosa. Só que o problema é que a Lídia, desde o início, ela acha tudo meio estranho. Então, por exemplo, ela fica pensando primeiro que ela seria a empregada, que ela estava sendo contratada como empregada. Mas, na verdade, a Angélica diz que ela está ali para ser a sua dama de companhia. Depois, a Angélica tenta seduzir essa moça usando as roupas e as joias que pertenceram às suas protegidas anteriores. Só que o tempo todo, a Lídia fica se perguntando o que foi que ela fez para merecer tamanha caridade, né? E aí, ao saber das mortes suspeitas daquelas meninas que vieram antes dela, a Lídia acaba achando melhor ir embora. Mas, como toda boa vampira, a Angélica muda, ela é bastante sedutora, e aí ela muda a sua tática de sedução e convence a menina a ficar oferecendo dinheiro, não a ela, mas sim à família dela. Então a Angélica percebe que essa moça era muito unida à mãe, gostava muito da família, e por isso ela diz, olha, fica, assim eu vou poder ajudar sua mãe, você vai poder ir visitar sua mãe quando você quiser, a gente vai colocar seus irmãos na escola, vai ser melhor para todo mundo, porque eu tenho muito dinheiro, não tenho filhas, não tenho para quem deixar todas as minhas riquezas, e é por isso que eu quero ajudar as outras pessoas. E aí, como a menina gosta muito da família, se preocupa muito com a família, ela acaba aceitando esse acordo. Agora, para saber se a Lídia consegue ou não escapar das garras da Angélica, aí você vai ter que ler o livro, né? Você vai ter que ler essa peça. Mas não me parece mero acaso que nessas duas peças que eu acabei de citar, né, A Corda de Prata e Angélica, o Lúcio Cardoso tenha tocado no tema do vampirismo. Isso porque em 1943, se não me engano, a partir de setembro de 1943, começa a sair no jornal, na verdade em setembro de 43, saiu o primeiro capítulo da tradução que o Lúcio Cardoso fez de o Drácula, do Bram Stoker. Então veja só, nós estamos falando de uma tradução que foi feita em 43, ou seja, 4 anos antes de A Corda de Prata e 7 anos antes de Angélica. Então veja que o autor ele já estava ali meio que familiarizado com esse tema todo do vampirismo, então não me parece à toa, considerando que esse é um tema muito ligado a esse aspecto da morte, da morbidez, do sobrenatural, que é um aspecto muito ligado à obra do Lúcio Cardoso como um todo, então não me parece à toa o interesse do autor em se apropriar dessa temática para poder construir essas duas peças, e é por isso que eu resolvi falar delas duas no mesmo vídeo. E aí, o último grande tema dessa peça de 1950 diz respeito, como eu disse antes, ao duplo. E esse tema ele fica muito evidente no momento em que a Angélica se olha em um espelho quebrado, o que remete à ideia de uma identidade fragmentada. E isso faz todo sentido se nós pensarmos nessa personagem título como alguém que precisa se alimentar das identidades alheias para se manter viva e jovem. E aí veja bem, foi como eu disse nos meus vídeos aqui sobre A História Maravilhosa de Peter Schlemihl, que é um texto do Chamisso, e sobre O Reflexo Perdido, que é um texto do Hoffman. Como eu disse nos meus vídeos sobre esses textos, que estarão linkados então na descrição deste que você está vendo agora, o tema do duplo é representativo de um eu fraturado e que reúne em si elementos ao mesmo tempo familiares e estranhos, o que une o tema do duplo à noção freudiana do Unheimlich. Eu já falei de maneira um pouco mais minuciosa sobre essa questão no duplo nesses meus 2 vídeos. Eu vou deixar o link para eles na descrição, e aí, caso isso lhe interesse, eu sugiro que você dê uma olhada, certo? Então veja bem, esses foram os meus comentários aqui
sobre essas 4 peças do Lúcio Cardoso. E aí eu pretendo fazer, como eu já disse antes, mais um vídeo para falar aqui das outras 4 peças presentes neste teatro reunido com organização do Antônio Arnone Prado. As próximas peças sobre as quais eu vou falar são O Escravo, O Filho Pródigo, Os Desaparecidos e Prometeu Libertado. Mas, como eu sempre digo, isso é assunto para um outro pôr do sol, certo? Eu vou deixar na descrição certinho as referências e os links dos vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala, e vou deixar também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você aí que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo do YouTube que o meu conteúdo é de algum modo relevante. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente e, sobretudo, leia Lúcio Cardoso, certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.